Segundo bloco do Ciência e Fé, hoje entrevistando o professor e filósofo José Roberto, estamos falando da história da igreja. Então, José Roberto, e no século III, então, vem aí a conversão, o próprio imperador se torna cristão, né? E as perseguições terminaram. Aí começa um outro tipo de problema no cristianismo, que foram É o cristianismo nominal, vamos dizer assim, né? No cristianismo nominal. E também os pensamentos, sempre tiveram, né? Começa lá na época dos apóstolos com os gnósticos, né? Ah, sim, também. No século II tivemos... As polêmicas teológicas já, ali. não sei se é século II que teve o arianismo. O arianismo século III, né? Século III. O marcionismo século II ali, que já é um problema também Então, para a igreja. vamos falar um pouco assim dessas teorias. O que esses caras questionavam? Porque a Bíblia não tinha sido formada ainda, ela só vai ser formada como um cânon no século IV, né? Isso. Então, eles pensavam o que queriam, eles saíam falando, eles saíam evangelizando, como os gnósticos perseguiam Paulo e Pedro, João, esses caras também, eles montavam igrejas, como é que era? Então, assim, século II e III, pode falar dos dois. É bem interessante esse processo, porque na medida que o imperador se converte, a gente tem esse problema do cristianismo nominal, né, que vira moda realmente ser cristão, e aí o testemunho arrefece. Por outro lado, a gente tem possibilidade de surgir os grandes debates teológicos. À medida que você não é mais perseguido, você tem tempo de sentar, estudar, pesquisar. Vamos resolver aquela questão. Resolver aquelas questões, né? Então aí surgem os embates realmente, né? A gente tem o marcionismo, que é fruto do gnosticismo também, é uma visão... o gnosticismo é a influência da filosofia grega. De quase tudo, né? É a influência da filosofia grega na religião cristã, vamos dizer assim, né? No pensamento cristão. O Marcion, ele queria definir um cânon da Bíblia restrito, porque ele entendia que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo. É uma visão muito atrapalhada, né? Ário foi um caso até um pouco mais problemático, né? Até acabou culminando num concílio, né? O primeiro concílio universal da igreja, porque Ário, ele negava a divindade de Jesus. Então, já mexe lá na Trindade. Mexe na Trindade, aí tem problemas cristológicos diversos, né? Mexe na doutrina da salvação, né? Então é um negócio que bagunça o pensamento cristão todo. E ele era um cara muito popular, ele foi bispo em Alexandria. Alexandria é uma sede importantíssima, né? O berço de gigantes da fé. Talvez a grande capital intelectual da antiguidade, né? Alexandria ali no Egito. A gente tem o exemplo, por exemplo, da Biblioteca de Alexandria. Então, Ário é esse cara muito carismático, é um pensador muito eloquente e acaba criando essa polêmica na igreja. Então, os primeiros teólogos tiveram que se debruçar sobre talvez as doutrinas mais complexas de todo o cristianismo, né? Que é Trindade, Cristologia, logo muito cedo, né? E é impressionante como esses homens foram brilhantes em defender a fé que a gente entende que é uma fé bíblica. É interessante aí você explicar para os nossos telespectadores que pelo cânon não estar fechado, a Bíblia não está fechada, essa questão da Trindade ela foi muito debatida, né? Sim. Porque hoje a gente fala Trindade de uma maneira tão comum, né? Mas existia unicidade, existia... não, o Cristo é menor, não, o Cristo é homem, que você já vai chegar no século XIX, já resgatando esse pensamento, o Testemunha de Jeová, depois vem os Mormons. Quer dizer, esse pessoal resgata o pessoal lá, a gente falou isso num programa sobre seita, resgata lá atrás, né? Na verdade, são velhos pensamentos com roupas novas, né? Com roupas novas. Pode dizer isso, sim. Realmente, o fato do cânon não estar fechado gerava algumas discussões, assim, né? E também porque Trindade não é uma palavra que está na Bíblia, né? É uma palavra que foi cunhada até mesmo por Tertuliano de Cartago, que a gente já falou aqui no programa. Ele cria o termo, mas com respaldo bíblico, né? Então, é um momento de debates teológicos, né? O que a Bíblia diz sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? São três? São um? Em que sentido Deus é três? Em que sentido Deus é um? Então, essa discussão permeou ali também a igreja antiga no século IV. Ele é três ou ele manifesta como um, como o outro? E ali foram 100 e tantos anos de discussão. Foi muito tempo de discussão, chegando à conclusão que Deus é um em essência e três em pessoas, né? São três pessoas mais uma essência. Então, Deus é um, que
que se manifesta em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem resumido assim, né? Mas eles tiveram que pensar muito, né? Eles fizeram um concílio, reuniram os principais teólogos de todo o Império para discutir. Já é começo do século IV. É isso, já é ano 325. E desse concílio também o cânon já vai ser mais ou menos fechado. Né? Isso, já tinham assim muitos consensos, né? Bem antes, ali no século II, século III, já haviam grandes consensos sobre a grande parte do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento já liquidado o caso, né? Pelo menos em parte. Já seguia a estrutura judaica. Judaica, né? É lógico que tinha algumas discussões também, não dá para negar isso. Mas no Novo Testamento onde tinha a maior discussão, mas eram em questões periféricas, livro de Tiago, o Apocalipse, algumas pequenas epístolas, os evangelhos já estavam acertados, né? Então, assim, mas foi um momento de debate mesmo, né? Uma discussão, mas a gente entende que eles foram muito bem sucedidos em todo esse processo. Aí no final do século III, a Bíblia já está fechada como nós a lemos hoje. Isso. A Bíblia protestante, né? Da ortodoxia, né? Protestante. Mas a Bíblia católica, depois no mercantilismo, ela é acrescentada a alguns livros chamados de apócrifos, né? Exatamente. Isso acontece muito depois ali, né? Mil e tantos anos depois. Lá com uma tentativa de contra-reforma, né? Uma resposta à reforma protestante, à inclusão dos livros que eles chamam de deuterocanônicos, né? Tá, então nós chegamos. Houveram discussões doutrinárias, teológicas, tá, o cânon fechou, o cristianismo, ele, como você falou assim, Deus é um em essência, mas são 3 pessoas da Trindade e tal. Fecha o credo apostólico. Que é fundamental. Né, fundamental, né? Que os católicos oram, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, depois acrescenta também outras coisas. Mas é a base ali teológica, né? Mas já tem um problema político que é invasões bárbaras e o enfraquecimento do Império. Né? O que acontece? Com esse período que a gente está mencionando, é o que os historiadores chamam de Era de Ouro da Patrística, né? É o período dos primeiros cristãos ou pais da igreja. Nessa Era de Ouro surgem os grandes gênios, vamos dizer assim, da antiguidade, que é Atanásio de Alexandria, que foi apelidado de campeão da ortodoxia, né, por ter sido muito influente nos concílios. A gente tem, por exemplo, a figura de Agostinho de Hipona, né, que depois vai influenciar muito a reforma protestante, o pensamento de Agostinho sobre a graça, sobre todos aqueles elementos. E aí é interessante, até mencionando Agostinho, porque Agostinho morre e coincide com a queda, né, é bem próximo ali a morte de Agostinho. Agostinho morre e os vândalos estavam invadindo a cidade dele de Hipona, né? Então é muito interessante porque em Agostinho morre não só um grande pensador, mas uma era, né? Foi a era do cristianismo. Da patrística, né? Da patrística. E aí nós estamos chegando quase em 500 depois de 470 depois de Cristo, 450, né? Agostinho morre 430 ali, 470 tem a queda, né? Exato. E aí a gente vê que o Império rui e divide-se em 2, né? Futuramente. Isso mesmo. E o próprio cristianismo também acompanha essa divisão aí, né? Nós temos a igreja patriarcal, né? Ortodoxa que tem a sede hoje na Rússia, né? E depois nós temos a igreja católica romana e depois, futuramente, 1000 anos depois, vem a reforma. Mas, professor Zé Roberto e filósofo, que bom, né? Eu acho que as pessoas puderam beber um pouquinho aqui. Nós fomos até o ano 500. Aí eu vou te chamar de novo para nós falarmos sobre a mariolatria, como que entrou, como que se modificou algumas estruturas para se tornar no romanismo, no católico romanista, né? Na Idade Média tem muitas inovações teológicas, muitas questões que depois a Reforma Protestante vai questionar. Vai. Heresias que entraram na própria igreja e como que ela se entrega a isso. Mas terminou, tá vendo? Eu falei para você, a intenção do nosso professor aqui é ir até a reforma. Eu falei assim, se você chegar até os anos 500, já está bom. Já é uma vitória. Então, nós chegamos até os anos 500 e a gente promete trazer aqui o professor José Alberto para falar depois de 500 após Cristo até a reforma. Tá combinado, professor? Combinado.
Pai querido, nós somos abençoados pela Tua graça e nós abençoamos os nossos telespectadores, porque o Espírito Santo esteve aqui conosco nessa conversa e aqueles que nos ouviram agora foram privilegiados com uma palavra gostosa em seus corações, para que possam edificar, para que possam saber mais. Sabendo mais, caímos menos em erros teológicos, em heresias. Que essa seja, Senhor, também, que é uma das intenções do canal JET, e que essa intenção chegue até a casa daqueles que estão nos ouvindo agora. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua casa. Você é especial para Deus. Canal JET fica aqui. Até o próximo Ciência e Fé. Tchau!